O governador Carlos Moisés visita a região para dar pontapé inicial em projeto educacional e você vai ver também. O presidente Jair Bolsonaro diz que o Auxílio Brasil será pago no valor de R$ 400. O Cadastro Único, que é o principal instrumento para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, será usado no Auxílio Brasil. A terceira dose da vacina da Pfizer-BioNTech para a Covid-19 alcançou uma eficácia de 95,6%. Se tocar, se cuidar, se amar, as campanhas do Outubro Rosa conscientizam as mulheres para a detecção do câncer de mama. Depois da morte de 2 cachorros durante voos, a Latam suspendeu venda de transporte de cães e gatos no porão de aeronaves por 30 dias. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 22 de outubro de 2021. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o Auxílio Brasil será pago no valor de R$ 400 para todos os beneficiários do atual Bolsa Família. O anúncio foi feito durante um evento em Sertânia, no estado de Pernambuco. A previsão do governo é começar os pagamentos do Auxílio Brasil a partir do mês que vem, já que em outubro é paga a última parcela do auxílio emergencial. O governo também planeja aumentar o número de beneficiários do programa de 14,7 milhões para 16,9 milhões. Nesta quinta-feira, o presidente reafirmou que o governo não vai furar a regra do teto de gastos. Decidimos, então. Os números serão apresentados nos próximos dias. Jair Bolsonaro declarou que os momentos são difíceis, mas que o governo não deixará ninguém para trás e que o Brasil é um dos poucos países que menos sofreu com a economia em decorrência da pandemia. E é um dos países que melhor está saindo dessa crise também. Em falar nisso, então, o Cadastro Único, que é o principal instrumento para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, vai ser usado também no Auxílio Brasil. Ele vai funcionar como um pré-requisito para que as inscrições sejam avaliadas. Estar no Cadastro Único já é uma facilidade para inscrição no novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, mas não significa a entrada automática no programa, já que a proposta também tem suas regras específicas. Se a família que precisa do Auxílio Brasil não estiver registrada no Cadastro Único, ela deve verificar onde e como é feito o cadastramento e realizar a inscrição. Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou total de até 3 salários mínimos, em torno de R$ 3.300, as famílias com renda maior, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em outros programas do governo, pessoas que moram sozinhas ou em situação de rua. O responsável familiar deve passar por uma entrevista em que vai responder questões sobre a família, o domicílio e as despesas da casa. Os beneficiários do programa devem fazer a atualização cadastral do CadÚnico a cada 2 anos no máximo, mesmo que não haja alteração de dados. E é importante lembrar que o governo faz anualmente a averiguação cadastral para verificar possíveis inconsistências de informações identificadas a partir do cruzamento do Cadastro Único com outras bases de dados do governo. A terceira dose da vacina da Pfizer-BioNTech para a Covid-19 alcançou uma eficácia de 95,6% em um estudo com mais de 10 mil participantes acima dos 16 anos. Um estudo destacou que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech apontou eficácia de 95,6% contra as formas sintomáticas da doença. A pesquisa foi coordenada pelos 2 laboratórios e contou com 10 mil participantes de 16 anos ou mais que já haviam recebido 2 doses do imunizante. A idade média dos participantes foi de 53 anos, com 55,5% de participantes entre 16 e 55 anos e 23,3% com 65 anos ou mais.
O tempo médio entre a segunda dose e a dose de reforço ou um placebo no estudo foi de cerca de 11 meses. Houve 5 casos de Covid-19 no grupo de reforço e 109 casos no grupo de placebo. As empresas disseram que os resultados detalhados do estudo ainda vão ser apresentados em publicações da comunidade científica. Pela primeira vez, um rim de porco foi transplantado em um humano, sem provocar rejeição imediata pelo sistema imunológico do paciente. Esse é um potencial avanço que pode ajudar a aliviar a escassez de órgãos humanos para transplantes. A cirurgia foi realizada por cientistas americanos e é considerado um avanço muito promissor para as pessoas que esperam um transplante. Se o sucesso for confirmado, animais poderão um dia ser criados para fornecer órgãos aos humanos. A operação ocorreu no hospital NYU Langone, em Nova York, em 25 de setembro. O rim não foi exatamente implantado em um corpo humano, mas sim conectado aos vasos sanguíneos de um paciente em estado de morte cerebral, cuja família autorizou o experimento na parte superior da perna. O Instituto de Transplantes Langone da NYU disse que o órgão funcionou bem durante os 2 dias e meio de duração do experimento, produzindo urina. Um transplante semelhante já foi tentado com primatas, mas até então nunca em humanos. O organismo humano contém anticorpos que atacam um tipo de açúcar normalmente presente em todas as células dos porcos, o que causaria a rejeição imediata do órgão. O animal usado foi geneticamente modificado para não produzir mais esse açúcar e assim não foi verificada nenhuma rejeição rápida do rim. A seguir, os cuidados para se viajar com os pets em aviões. Se tocar, se cuidar, se amar. A campanha Outubro Rosa serve para que aquelas mulheres façam os exames e que possam detectar rapidamente o câncer de mama. O câncer de mama ocorre quando há a multiplicação desordenada de células anormais da mama, formando um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Alguns têm desenvolvimento rápido e outros são mais lentos. São diversos os tipos. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, estima 66.280 novos casos da doença neste ano de 2021. Na maioria dos casos, quando realizado o tratamento adequado e no tempo necessário, é possível obter melhor resultado. Foi a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha e... difícil falar. A gente sofre, a minha mãe tem 68 anos hoje. Em questão essa doença, minha mãe teve problema de coração, AVC, tudo... questão desse problema que ela teve, essa doença. O relato emocionante é de Dona Cíntia, que perdeu a filha, Naciele, para o câncer de mama há 5 meses. Foram diversos processos pelos quais toda a família passou. 4 anos de luta. Ela chegou para mim como... ela era professora de movimentos. Ela chegou para mim e falou, Mainha, que ela me chamava de Mainha, os meus filhos me chamam de Mainha. Mainha, estou com um nódulozinho, um carocinho na minha mama e está doendo. E ela não era muito de reclamar. Eu cheguei e falei assim, então vamos lá ver. Ela falou, mas não é nada, não vai ser nada não, mãe. Eu falei, mas vamos fazer o exame. Aí marcamos. Ela fez a ultrassom da mama e o resultado era um câncer. Edivana percebeu o problema e buscou de imediato a realização de exames para comprovar se realmente se tratava de um câncer. Primeiro momento que você recebe um exame e fala assim, olha, você está com câncer, vem logo, você vai morrer. Principalmente porque a gente sabe que o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata. Mas, a partir daquele momento, eu fui à doutora Simone e ela me acalentou e foi me indicando, a doutora Rose Carla, que é outro anjo na minha vida, doutor Leonardo, também outro anjo que Deus colocou, e tudo fluiu.
O câncer de mama não tem somente uma causa, mas a idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos. Dona Maria teve a doença. De acordo com ela, foi principalmente por meio da fé que conseguiu lidar com as dificuldades. Ela conta que todos os anos fazia o exame de mamografia e em 2014 veio a descoberta de um tumor. Foi um susto para mim, né? Quando eu descobri, foi em 2014. Então, quando eu descobri, eu tomei um susto, mas depois eu fiquei calma, sabe? Porque a médica falou para mim que quando descobre cedo, tem chance de tratamento, né? Então, eu fiquei alegre, eu fiquei na minha. Não baixei a cabeça por momento nenhum, não fiquei desesperada, não fiquei... Meu esposo ficou mais desesperado que eu, a minha filha também. Mas só que eu calmei eles tudo. Eu dei força para eles. Foi tanto que ela falou assim, mãe, você não está dando força, só que está dando força para nós. Falei, minha filha, o Deus que eu sirvo é um Deus que tudo pode. Gilênia descobriu a doença em 2012. Infelizmente, a dificuldade de acesso aos exames acabou lhe trazendo sequelas da doença. Eu fiz uma cirurgia de mastectomia radical invasiva. Hoje eu tenho dificuldade de mobilidade, né, braço direito, eu fiquei como uma deficiência, na verdade. Evita sequelas como assim, intestinal, que eu fiquei gastro, né, no ouvido. Então, são todas sequências de um tratamento muito tardio. Ela cobra maior investimento por parte do poder público. Mais investimento na área de saúde, mais campanhas como tem agora, né, do Outubro Rosa, que não ficasse só no mês de outubro, mas que fosse contínuo. Eu vejo muita dificuldade das mulheres, né, assim como eu tive, de ter um acesso a um exame de mamografia, de ultrassonografia. Então, se tivesse esse acesso mais facilitado, diminuiria muito, né, as mortes, que realmente ainda ocorrem muitas mortes, né, devido ao câncer, e o câncer de mama é um dos cânceres mais comuns que mata muitas mulheres, né. Vou falar para as pessoas, as mulheres, que se cuidem, né, não deixem de fazer os exames periódicos, não deixem de fazer o autoexame, e que na família de alguém que detectar, né, que tiver diagnóstico do câncer, que ajuda, né, que apoia, porque o processo, principalmente quimioterapia, causa de depressão, muita ansiedade. E se a gente não tiver um apoio, uma ajuda contínua, fica muito mais difícil ainda. É verdade, fica muito mais difícil. E se as mulheres quiserem, amanhã em Criciúma, as unidades de saúde vão estar abertas até as 5 horas da tarde para atendê-las, para fazer os diagnósticos precoces e também tirarem as dúvidas sobre o câncer de mama e o de colo de útero. E falando ainda nessa situação, todo mundo sabe que exercício físico faz bem para qualquer pessoa e ajuda na saúde. E para aqueles que passaram ou passam pelo tratamento de câncer, também. Pacientes de câncer que praticam diariamente exercícios de força muscular associados a atividades aeróbicas conseguem reduzir significativamente o indicador de mortalidade. Foi o que indicou um estudo publicado no International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Os autores fizeram uma revisão de estudos sobre o tema e concluíram que fazer exercícios de força, como agachamento e remada, diminui em 14% a mortalidade pela doença. Já quando esses exercícios são combinados com outros do tipo aeróbico, como corrida, caminhada, natação ou ciclismo, o benefício é ainda maior, 28% menos mortes. A atividade física tem sido relacionada à redução do risco de morte principalmente por 7 tipos de câncer: mama, cólon, endométrio, estômago, esôfago, rim e bexiga. E depois da morte de 2 cachorros durante voos, a Latam suspendeu a venda do transporte de cães e gatos no porão de aeronaves por 30 dias. Mas os casos acenderam um alerta para muitos donos de pets. O que é preciso saber antes de embarcar o animal de estimação? Aconteceu de novo. Depois da morte deste Golden Retriever em setembro, após viajar com a Latam, mais um cachorro morreu em condições semelhantes. A gente considerava como um filho e nossa família toda está muito abalada. Todos nós, eu e minha esposa principalmente, minha esposa grávida agora também. Então é uma preocupação muito grande e foi um choque muito grande para todos nós. Foi no último dia 14 de outubro que o cão da raça American Bully embarcou saudável em São Paulo e chegou morto em Aracaju. A Latam requisitou que ele chegasse com 4 horas de antecedência do voo. O voo era meio-dia, então desde as 8 ele estava preso nesse canyon e só sairia de lá
quando chegassem em Aracaju. No total, por volta de 7h30 aí preso no cânion. Provavelmente o que aconteceu é que esses 2 animais estavam viajando sem supervisão no bagageiro do avião, onde não havia a condição ideal para que eles viajassem. A condição de pressurização, de temperatura, de oxigenação, e ambos podem ter tido uma condição que a gente chama de hipertermia, onde eles ficam com muito calor e podem vir a óbito. A Lei 9605 de 98 prevê como crime os maus tratos aos animais. Se ele for ingressar na justiça como consumidor daquela companhia aérea que fez o pagamento e que acertou a entrega de um animal que foi entregue em plenas condições de saúde e não foi recebido assim, existe no Código do Consumidor a inversão do ônus da prova. Não vai ser ele que vai ter que provar que o animal sofreu maus tratos, vai ser a empresa aérea que é obrigada a provar que não fez maus tratos no animal. A medida tomada pela Latam foi suspender a venda para o transporte de pets no porão das aeronaves por 30 dias, a contar do último dia 15. Mas a empresa informou que o cliente que já adquiriu o serviço poderá seguir viagem normalmente, postergar sem custo ou pedir reembolso. Só que não foi isso que aconteceu com este empresário que mora em São Paulo. Na semana passada, ele estava no Ceará com a família completa, inclusive com a Zara. De última hora, precisou adiar a passagem de volta que já estava comprada. Mas... Eles falaram que o serviço de cachorro, de transporte de animal, estava cancelado, a gente não podia deixar nossa filha canina no estado do Ceará. E agora a gente está nessa situação de tentar reembolso, né? A gente acabou conseguindo voltar só por outra companhia e 2 dias depois do que a gente estava imaginando, a gente acabou voltando ontem. A decisão da Latam foi anunciada um dia após a morte de Weiser. Por meio de nota, a companhia se declarou consternada com o ocorrido ao cão e esclareceu que em laudo emitido pela clínica veterinária que atendeu o cachorro, foi observado que ele roeu o quênel de madeira em que estava e se asfixiou. E completou dizendo que o quênel estava em concordância com o processo de transporte de animais de grande porte da companhia. Para ser transportado em aeronaves, o cão tem de ter pelo menos 2 meses de vida. Precisa ser dócil e estar em bom estado de saúde, comprovado por atestado emitido por um médico veterinário. Para seguir viagem, os pets devem ficar em compartimentos como esses aqui. São caixas chamadas de kennel. A grande vai embaixo, no bagageiro do avião. E essa pequena vai em cima, na cabine. O cãozinho, o gatinho vai ali junto com o seu dono, junto com a sua mamãe, junto com o seu papai, né, doutora? Exatamente. Explica pra gente como é que funciona isso. Essa caixa, é com ela que o animal pode viajar na cabine do avião. Então, cada companhia aérea tem um peso admitido de animal junto com a caixa. O animal tem que conseguir entrar aqui dentro, ficar de pé e dar uma volta nele mesmo. Vamos fazer um teste, então. Eu estou aqui com a Caroline, que se identifica como a mãe da área, certo, Caroline? Você sempre viaja com ela, né? Sim. Ela pesa quanto? Ela pesa 5.800. 5.800 para uma caixa que tem um limite de 10 quilos. Vamos lá. Vamos lá, área. Entra. A mãe dela, quando ela sente que ela está ficando sufocada aqui dentro, que ela está ficando muito ansiosa, ela tira ela e segura ela no colo. Então, ela está sob supervisão e por isso ela fica confortável, porque ela está segura do lado da mãe dela. Esse kennel é para 10. É possível colocar um cachorro de 10 quilos aqui? Provavelmente não. Provavelmente ele não vai ficar confortável. Segundo a veterinária, para embarcar com segurança, mudanças são necessárias e algumas já estão no papel. Foi solicitado até pelo CRMV do Rio de Janeiro, tem um projeto de lei onde exigiria que tivesse um médico veterinário em cada aeroporto, para estar supervisionando o animal do momento que ele chega para o embarque até o momento que ele é desembarcado. Em condições ideais. Se ele não pode viajar na cabine junto com o dono, mas lá no bagageiro onde ele está, tem que ser muito controlado. Tanto a pressurização, a temperatura, a oxigenação, tem que ter uma pessoa, porque ele é um ser vivo que está viajando ali. Nós desejamos que não só a Latam, mas todas as companhias aéreas que oferecem esse tipo de serviço, transporte de animais, repensem para que não aconteça com mais ninguém, porque está sendo realmente muito impactante, um choque muito grande para todos nós.
e que não aconteça com mais ninguém essa tragédia. A seguir, governador visita Criciúma para o lançamento do projeto inovador para a educação. O governador Carlos Moisés veio a Criciúma para dar o pontapé inicial no programa Inova SC, que tem por objetivo utilizar universitários e seus trabalhos. O governador Carlos Moisés participou na noite desta quinta-feira em Criciúma da abertura do Circuito Inova SC, que é uma iniciativa para promover integração, apoio, prospecção e potencialização do ecossistema de ciências, tecnologia e inovação do Estado. Importante para nós iniciarmos aqui em Criciúma, no sul do Estado, eventos que ocorrerão em todas as regiões, e destacar o DNA inovador do nosso Estado. Eu acho que esse é o grau de importância que tem esse evento, em parceria com a universidade, destacando sempre a tríplice hélice, essa aliança, né, com a sociedade organizada, com o setor produtivo e com os governos. Então, não tem ambiente melhor do que numa universidade para a gente começar a falar sobre inovação, sobre os investimentos em ciência, tecnologia e pesquisa, inovação em Santa Catarina. Esse é um circuito que destaca exatamente aquilo que Santa Catarina está oferecendo de melhor também, na forma inovadora, não só da gestão do Estado, mas como se empreende em Santa Catarina, de forma também inovadora. É um Estado que está sempre surpreendendo, crescendo 3 vezes mais do que o Brasil, a pleno emprego. Então nós somos um Estado inovador. É muito bom estar aqui e conversar no ambiente acadêmico com as pessoas mais importantes do ecossistema da inovação, que são os criadores, que é o ser humano, né? Que é a proposta exatamente de destacar a inteligência que tem em cada região do Estado, vocação, e que a gente possa, de mãos dadas, fazer um Estado ainda melhor. Com a acolhida da Unesco é muito importante, a gente sempre foi muito bem recebido aqui. Nós já estamos, além dos centros de inovação que a gente já investe, né, estado afora, nós estamos em processo de construção de um espaço de inovação ligado à universidade. E a gente sempre percebeu na Unesco, na nossa reitora, uma receptividade tão grande quanto os demais reitores, obviamente, mas temos o coração também na região sul, na cidade, ter passado por aqui, o Fábio é daqui do sul também, então eu acho que não foi por acaso essa escolha, né? A gente tem um pouquinho do coração do DNA na região e é uma arrancada, mas como o governo é um governo que atende a todas as regiões de forma igualitária, aqui é só o começo e a gente vai estar presente, investindo em todas as regiões de Santa Catarina. Durante o evento, realizado na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, o chefe do Executivo Estadual proferiu uma palestra em que se destacou os investimentos recordes na área da educação. Ele salientou que até o final de 2022, a atual gestão repassará R$1,340 bilhão em bolsas da Unideu para estudantes de graduação e pós-graduação. O número representa um aumento de 235% em relação aos 401 milhões investidos entre 2015 e 2018. O Circuito Inova SC é uma realização da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, a FAPESC, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF, e a Plataforma ON, e tem esse papel de unir as pontas e fortalecer ainda mais o nosso ecossistema de inovação. E acompanhe agora as matérias que foram destaque essa semana. Segunda-feira, as chuvas dos últimos dias e a queda no consumo deram um alívio aos principais reservatórios do país. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai determinar a retirada da bandeira de escassez hídrica em novembro. Meu bom Deus nos ajudou agora com chuva. Estava na iminência de um colapso. Não podíamos transmitir pânico à sociedade. Terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza o Instituto Butantan a iniciar testes com o soro anti-Covid.
Uma portaria do INSS determina que a prova de vida será feita no mês de aniversário do segurado a partir de 2022. Quarta-feira, o Brasil está entre os países que mais desperdiçam comida no mundo. Compram vários produtos sem realmente ter necessidade, compram uma quantidade sem ter necessidade e a hora que vê já passou a validade, ou o produto já se estragou. E aí desperdiça. As vendas de produtos de limpeza em galões disparam. Nós tivemos um aumento no faturamento de 50%, 60%, aumentou bastante as vendas em relação ao ano passado. Foi um resultado bem legal. Quinta-feira, Hemosk está à espera de doadores para normalizar os seus estoques. Nós tivemos então uma queda no número de doações, onde a estimativa nossa de ter 60 ou mais doadores por dia. Atualmente nós temos aqui em Criciúma uma média de 46 doadores. Isso está sendo insuficiente para não atender nossas demandas. O Hospital Santo Agostinho no Rio Maina pode se tornar realidade em Criciúma. Nós tivemos um acúmulo de cirurgias não feitas, eletivas que muitas vezes já viraram cirurgias emergenciais. Então nós estamos trabalhando essa parceria junto ao Estado para habilitar leitos e também cirurgias no Hospital do Rio Maina. E só para encerrar, lembrando que amanhã o Criciúma joga contra o Botafogo da Paraíba, fora de casa, 7 horas da noite. E na segunda a gente vem com todas as informações, se o Tigre já garante o acesso ou não nessa rodada, mas esperamos que sim. Segunda a gente vem com todas as informações para você no Informe Região. E assim a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Para você, o nosso obrigado pela companhia e, é claro, siga as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube. Uma boa noite, um bom final de semana.